Boa tarde, meus amigos. Então vamos mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante sobre bloqueios, travas, né? O quanto isso é prejudicial. Importante a gente entender, tirar isso para seguir, né? Para ter um futuro, né? Para não ser prejudicado no nosso futuro. Mas antes eu vou pedir para você se inscreva no canal, curte e compartilhe. Esse tema é muito importante, né? A maioria das pessoas está com esse problema e não consegue se desenvolver por causa, né, desses bloqueios, travas que se falam, né? Então curtam e compartilhem o canal. Então mais um vídeo. Então nós vamos falar, né? Então nós vamos falar de 5 travas, 5 bloqueios, né? Porque existem tantos, mas vamos falar de 5 que poderão atingir a nossa vida, que poderão travar o nosso futuro, né? Se a gente não entender, nós precisamos combater isso. Se a gente, né? Se a gente não combate isso hoje, porque hoje o futuro se faz hoje, né? Então terá muita dificuldade, né, para frente. Então Deus colocou o poder da decisão em nossas mãos, para que pudéssemos construir segundo a vontade dele, né, nosso futuro. Só que quando começamos a construção, sempre surgem obstáculos, obstruções, na verdade, os impedimentos e as coisas que travam a obra do que nós queremos fazer, do nosso sonho, tudo que a gente, aquela coisa assim que, né, que impede, que está quase conseguindo, surge algo para impedir. Por quê? Então a energia, o inimigo, a gente fala, né? O inimigo antagônico, que não é exatamente o inimigo, mas talvez uma vozinha aqui, a voz do ego, né? Porque se a gente não está agindo na centelha, porque a centelha é a voz da verdade, aquela voz que surge, né? A gente chama que é inimigo, é a coisa contrária, né? Que está aí, é o doce e o amargo, mas tem aquela outra coisa que é para contrabalançar, parece. Não sabemos bem o que é, mas é importante a gente identificar as travas e os bloqueios, né? Então só quando a gente começa, já falei que a gente começa a construir, que tem as obstruções e as travas, né? Que vem travar a nossa. Então quando a energia do inimigo investe, né? Isso investe o máximo possível em colocar travas no que está para acontecer, percebe? Algo que está quase às portas de chegar. Então visando travar o seu caminho para o futuro. Então vamos falar das travas que são colocadas individualmente. A trava clássica de um ser humano, percebe? A mais clássica, mais comum. Qual que é? Todos nós temos às vezes. A gente acha que tem que conviver com isso, que é normal. Não é normal, né? É o inimigo, a inveja, a energia contrária, né? Que investe muito na dor, percebe? Aquela dor que nós temos, aquela coisa que nós não conseguimos resolver, que nos causa muita dor, seja no relacionamento, seja na área financeira, seja em alguma coisa que nós estamos em dor, percebe? Então é uma estratégia clássica dele, né? Do antagônico, seja lá quem quer que seja o antagônico, a energia, a força cósmica. Então percebe? Coloca a dor. Eu diria assim que, né? Nós temos que vencer para evoluir. Talvez seja esse motivo, né? Então o inimigo não tem pressa. Ele começa a investir desde a infância, percebe? Para que as dores virem traumas, percebe? De tanto eu ter uma dor, vira um trauma. Eu fico traumatizada com aquilo que se é desde a infância às vezes, né? E os traumas paralisam totalmente o nosso futuro. Os traumas são travas ou bloqueios que eu falo que impedem a gente de passar a porta para o futuro, né? Então talvez cada um de nós tenhamos uma dor, né? Que a gente acha normal, né? Tem uma dor, tá aí. Ah, a dor é normal, faz parte da vida. Não é, percebe? Desde a infância a gente vem trazendo isso, porque tem um certo sentido aí. Talvez seja pela lei do universo, talvez seja um inimigo mesmo. Mas o fato é que nós não podemos nos lamuriar, lamentar, nós temos que sair da dor. Então, talvez cada um de nós tenha uma dor para contar, né? Mas a dor é a trava clássica, comum, né, do inimigo para nos impedir que a nossa obra, que você abra, que nós possamos abrir a porta para o nosso futuro. Então nós precisamos identificar a nossa dor. Cada um de nós tem que saber onde que nos dói, o que é que nos dói, qual é a nossa dor. Nós sabemos sempre. Tem algo que nos incomoda naquele silêncio, que não nos deixa em paz. Então refletir quais são as dores, e às vezes é mais de uma dores, muitas dores, que atingem a nossa vida, a nossa alma, que nos impedem o nosso futuro de acontecer.
Precisamos identificar as estratégias do inimigo, pois podemos estar virando a chave e a porta não está abrindo. Percebe? Eu estou fazendo tudo, virando a chave, e eu digo, por que que não abre? Por que que as coisas não acontecem? Por causa da dor. Eu tenho que entender isso, né? Então, abrindo a chave da nossa vida, né? Abrindo as portas. Quer dizer, a gente vira a chave, mas não acontece nada, a gente não entende, a gente faz tudo, não acontece nada. Por quê? Por causa do bloqueio, do trauma que está ali, que pode ser rejeição, pode ser aquela coisa de não merecimento, pode ser mesmo uma dor física, pode ser uma dor que vem de fora, psicológica, dor no relacionamento, dor em alguma área da vida. E as travas só vão cair se elas forem identificadas, percebe? Eu tenho que identificar, eu tenho que me autoconhecer, saber qual é a minha dor, meu bloqueio, a minha trava, né? E quando a trava da dor for identificada na sua vida, você poderá começar a combater isso de uma forma mais focada. Se a gente sabe o que tem que está nos incomodando, o que nos dói, claro que a gente poderá escolher, né, resolver essa questão e não sentir mais isso. Então o problema da dor, que é a partir do momento que não se trata, ativando ela de você, tirando ela. Se a gente não tirar essa dor, ela vai se enraizando. Percebe? Tem pessoas que passam a vida inteira achando que isso é normal e tem essa dor, que acham que fazem parte até o fim da vida, porque criou uma raiz, a pessoa até acostumou com aquela dor. Às vezes, não tirar aquela dor, a pessoa vai sentir até meio estranho. As pessoas se sentirão estranhas porque foram libertadas assim de uma hora para outra, tirando uma coisa que, né, estava tão acostumada, porque as pessoas se acostumam até com a dor, até com as coisas ruins. Então ela vai se enraizando mais profunda, impedindo que a gente desfrute os bons dias, né, os melhores dias da nossa vida. Essa é a primeira trava. E a segunda trava é a dúvida, percebe? A primeira é a dor, que é terrível, e a dúvida é muito pior, hein? Né? Eu não saber o que eu quero, né? Será que eu vou, será que eu não vou? Será que é bom, será que não é? O que eu faço? Será que dúvida? A dor é uma trava na porta do seu futuro, e às vezes, quando você retira a trava, você encontra outra chamada dúvida. A dúvida é a maior, né? É o maior inimigo da fé. Percebe? Eu não posso duvidar, tenho que ter fé 100% que eu estiver fazendo isso, eu tenho dúvida. Percebe como é complicado ter futuro assim, desse jeito? Então a dúvida se encontra, a dúvida se encontra, a fé não pode estar. Onde a dúvida se encontra, a fé não pode estar. Chega a dúvida e vai embora logo, né? Acreditar, ou seja, não duvidar. É o primeiro degrau da escada da fé. Então a fé tem um degrau, tem vários degraus, e o primeiro é a dúvida. Não duvidar. O oposto, né? Em Tiago, né, vai dizer assim no capítulo 1:6. Peça, porém, com fé, que é um versículo bíblico, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro, lançada de uma parte para a outra. Uma onda que vai e vem, que não sabe o que quer, uma onda inconstante. Ou seja, a dúvida faz a gente nos tornar uma pessoa inconstante. A gente não sabe o que quer, né? Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra coisa. Então o inimigo conhece a palavra e ele sabe que o que ele plantar, se ele plantar uma semente de dúvida em nós, nos nossos sonhos, naquilo que a gente projetou, então já travou totalmente o nosso futuro, porque aquilo não vai se realizar, né? Porque uma vez que a gente tem fé 100% em algo, a gente duvidou, a gente desconstruiu tudo aquilo que a gente acreditava. Então a gente terá que, é como ter desenterrado a semente, nós teremos que plantar de novo, fazer todo o processo para aquilo se concretizar. Então todas as nossas conquistas obrigatoriamente serão conquistadas pela fé. E a administração disso será realizada com a sabedoria. Ou então na física, quando nós entendemos que quando nós vivenciamos uma realidade, já não tem mais fé, porque nós sabemos, a fé já é concreta, então a fé já passou. Ou nós sabemos como a realidade funciona, nós agimos, vivemos aquilo de acordo como ela é, e nós não dependeremos da fé, porque aí a fé não existirá mais a fé, porque uma vez que estou vivendo algo, estou observando, vivenciando que é assim, desse jeito, que eu entendo que está acontecendo daquele jeito que é, então a fé ficará, né, do outro lado. Mas quando eu não vivo essa realidade, né, sabendo, observando que ela é concreta, está diante dos meus olhos, que é daquele jeito que é, eu terei que viver pela fé. E aí não poderá
ter dúvidas, terá que ser 100% em tudo que eu estiver fazendo acreditar, se eu não entendo como a realidade funciona. Então a fé é uma chave que abre todas as portas para o nosso futuro. Porém, onde há dúvida não pode ter fé. E o inimigo, sabendo desse simples cálculo, busca estratégias para que dúvida entre em nosso coração, né? Muitas dúvidas. E aí, meus amigos, então quando se junta a dúvida com a dor já é terrível, né? Sentir dor pela vida. Não se tem paz, não se tem alegria, amor, né? Alguém que está em amor não sente muita dor, eu diria, né? Dor é algo passageiro. Mas a dor que vira uma trava, que transforma em trauma, é o problema, né? Todos nós vamos sentir dor por algum momento, pequeno por algum motivo ou outro, mas é algo que passa segundos, minutos, um dia, sei lá, por algum motivo perdemos um ente querido, alguma coisa. Mas não pode virar trauma, né? Aquela coisa que vem da infância, ou uma dor que fica ali martelando, que vira um trauma, né? Que nos traumatiza para sempre, nos paralisando. Então a terceira trava, eu falo bloqueio, o terceiro bloqueio é a ignorância, percebe? É a ignorância mais a dor, mais a dúvida, percebe? Então a ignorância mais que a dor, mais que a dúvida. O que mais temos sofridos atualmente é a ignorância, percebe? É não conhecer as coisas, não saber a realidade como funciona. A ignorância sempre vai tentar te cegar, principalmente nos dias que você precisa estar de olhos abertos. Então as pessoas hoje em dia, as facilidades e a tecnologia oferecem, né, buscam muitas distrações, em vez de buscar conhecimento, nós buscamos só distração e não estamos focados em aprender, em autoconhecimento, que eu sempre falo. É muito importante o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, né? Aquela história de descobrir a verdade, né? Para tudo clarear, para ver como a realidade funciona, entender a ilusão da realidade, que é... Começa pelo autoconhecimento, por isso que a ignorância é a pior trava, é a cegueira, né? Então em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha aí, para nós entendermos o que significa ignorância, a falta de conhecimento, né? Tem que se buscar o autoconhecimento. Então as pessoas querem tudo mastigado, querem as coisas caiam do céu, né? Ninguém quer fazer nada, ninguém quer pagar o preço para conquistar, trabalhar seus sonhos. Analise a sua vida hoje, né? Nós devemos analisar hoje a nossa vida e ver verdadeiramente se tem buscado conhecimento para colher os frutos. Nós temos buscado autoconhecimento para colher os frutos, para clarear as coisas. É dar o máximo, nas palestras que eu falo, nos vídeos que eu faço, tem que dar o máximo, tem que agir na centelha, entender que nós somos uma centelha, que nós não somos a ilusão dos 5 sentidos, nós somos uma centelha divina com potencial infinito, né? Energia infinita. Por isso que nós temos que entender, se nós temos que buscar o conhecimento, aprender pelo conhecimento das coisas, né? Para não andar na ignorância, nessa trava, nesse bloqueio. Então a quarta trava, o quarto bloqueio, também posso falar, é o desequilíbrio emocional. Gente, isso é a coisa mais assim, é uma coisa muito ruim, em todas as áreas da vida, nos relacionamentos, em tudo. Então se a gente, né, reparar esses pontos, estão todos ligados, na verdade, todos esses pontos estão ligados uns aos outros. Desequilíbrio emocional é mais ou menos a junção de todos esses pontos, percebe? Não é verdade? A dor é emoção, dor é sentimento, então também é uma trava emocional, está interligado com essa trava emocional. Então, fazendo com que entregue, né, a gente acaba entregando o nosso controle, a vida ao mundo externo, fora de nós. Quando nós não temos emocional, autocontrole emocional, quando a gente duvida, quando a gente sente muita dor, é tudo, né, emocional, é sentimento, é desequilíbrio. Tudo isso nos leva para fora de nós. Então, o que é o desequilíbrio emocional? Vamos entender aqui. É quando você perdeu a liderança interior, percebe? Nós não estamos liderando nosso mundo interno, nós estamos sujeitos, né, às avalanches do mundo de fora. Tudo que acontece fora nos afeta. O que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, né? Todo sentimento, tudo que a gente olha, tudo nos desequilibra, nós não estamos no nosso poder. Eu diria que nós estamos lá no subconsciente, no automático. Não estamos de posse da nossa mente comandando, no controle, né, na verdade. Nós temos que estar no controle.
Então isso quer dizer tudo, né? Esse desequilíbrio emocional, que nós perdemos o controle interior da nossa, né? E que nós vemos no mundo externo. E tem poder de tocar em você, ferir, desequilibrar. Se a gente está desequilibrado emocionalmente, verdadeiramente não estamos devidamente conectados a Deus. Isso que é muito ruim, percebe? Não estar conectado a Deus. É aquilo que eu falei, não estar conectado à centelha divina. Nós estamos no ego por aí, né? Nós estamos agindo lá no subconsciente, no mundo automático, sem estar no controle, criando o que vai acontecer. Nós não estamos nem no presente, no aqui, no presente, no que é o eterno agora. Nós estamos talvez lá no passado, muito no futuro. E longe, desconectados de Deus. Porque se você está em conexão com os céus, nada que vem de fora nos afetará. Na verdade, a gente está em conexão com a nossa centelha divina, com a nossa parte interna, nosso interior. Então, nada que vem de fora nos afetará. Então, nós temos o poder de mudar o que está já dentro. Porque já está dentro. Então, a Bíblia vai dizer que maior é o que está dentro do que está fora. Na verdade, isso é um pensamento muito bonito. Porque é o que está dentro que deve comandar. É o maior, mas nós não entendemos às vezes. Então, por exemplo, né, uma crítica, uma ameaça, são coisas que vêm de fora. A dúvida é algo que vem de dentro. Olha que estranho. Ameaças, né, a crítica vem de fora. E a dúvida é algo que vem de dentro. Pior inimigo é o que vem de dentro, eu diria assim, que nós temos que cuidar. De fora é de fora, né? Mas quando nós duvidamos no nosso interior, quando nós não vemos no nosso interior, vemos no ego, na ilusão dos 5 sentidos, das coisas que não são, aí eu diria que é mais pesado ainda. Então repare uma coisa, se a gente der margem a alguém, né, isso vai nos explodir. Mas se você não abrir os olhos, você vai se implodir, percebe? Ó, vou repetir de novo. Uma coisa que a gente tem que reparar. Se eu dou margem a alguém, que alguém fala, né? Alguém critica de fora, eu vou explodir, talvez vou ficar indignado, né? Mas se você não abrir os olhos, vai implodir para dentro. Então, de qualquer jeito, vão ser prejudicados, né? Então, qual é o risco estando você mesmo, em você? Nós corremos o risco que nós estamos em nós mesmos, ou corremos o risco que estamos nas outras pessoas. Ou seja, sozinho você implode e com os outros você explode. Porque se nós ficarmos guardando tanta coisa aqui para nós sozinhos, nós vamos implodir. Vai chegar uma hora que a gente vai implodir para dentro. Vai ser terrível, né? Mas para fora nós vamos explodir, que é uma coisa também, descontrole emocional também é ruim. Então o externo afeta a nossa vida da mesma forma que o nosso interior, se não estiver ajustado. Então vamos ser afetados também, né? Agora vou falar algo incrível, percebe? Nós seremos afetados tanto de dentro, porque nós construímos o nosso mundo, nós plantamos a nossa semente, vem de dentro. E de fora, se nós não tivermos controle emocional, se a gente for ligar para tudo que as pessoas falam, todas as críticas, né? Nós não podemos acreditar, nós conhecemos a nossa verdade, é isso que tem que contar. Então a Bíblia diz assim, quando vivemos em Cristo, Cristo vive em nós. Claro, se você acreditar verdadeiramente nisso, então consegue combater tudo isso imediatamente. Então percebe? Então percebe? Se nós tentássemos na vida de qualquer jeito que quiséssemos, iríamos afundar então. Ele pagou um sacrifício pela nossa ignorância, né? Cristo pensou nisso tudo, na nossa ignorância, nessa terceira dimensão, que a gente não tem condição. Então, né, o fato que tem uma estratégia divina para que nós não ficássemos no nosso... E percebe com isso? Ele fez uma estratégia divina para que a gente não ficasse no nosso interior e nem refém das coisas exteriores. Então, o desequilíbrio, né, com isso que ele fez. Então, o desequilíbrio emocional é a junção de tudo que falamos até agora. E hoje em dia acaba derrubando muitas pessoas para entender. Para entendermos mais sobre isso, sobre esse desequilíbrio emocional, iremos entrar um pouco mais na vida de Jonas, né? Uma pessoa da Bíblia, né? E lá a gente vai entender porque nem ele era santo, né? Ele tinha seus desequilíbrio. Nós vamos entender aqui que nós vivemos aqui. Então Jonas já vivia lá.
Então Jonas no capítulo 4, versículo 1, né? Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O profeta Jonas ficou irado pelo fato de Deus ter salvo a cidade, uma cidade que Deus salvou, Nínive. Ele ficou irado como um profeta pode ficar irado, não é mesmo? Pois bem, por um bem que Deus fez, porque mais que a vontade de Deus, ele estava com raiva das pessoas que viviam naquele lugar Nínive, né? Você é desequilibrado emocionalmente, então acho que Deus falou para ele, você é desequilibrado emocionalmente, coloca sua raiva, suas emoções, seu ódio na frente da vontade de Deus, que nem Jonas colocou. Então ainda que seja ungido e profeta, percebe? Ainda ele que era ungido e profeta colocava a vontade dele na frente das vontades de Deus, imagina nós, hoje em dia. Então ainda que Deus tenha confiado coisas valorosas em suas mãos, em nossas mãos, né? Nas mãos de Jonas, em nossas mãos, podemos estragar tudo pelo desequilíbrio emocional, porque sempre colocaremos nossas emoções na frente das decisões divinas, né? Se a gente age pelo cérebro, né? Aquele, né, que não está no controle emocional reptiliano, nós vamos, né, bater ou levou. E o que Cristo fala? Ofereça outra face do equilíbrio, né? Contrário daquilo que nos aconteceu. Então nós colocamos sempre as nossas emoções na frente das decisões divinas, o que deveria ser feito, né? Porque nós pensamos no ego. Então nós vamos preferir escutar a voz do seu eu do que a voz do Espírito Santo. Nós vamos escutar a voz do nosso eu ego, percebe? Do que a voz divina da centelha do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Meus amigos, hoje era isso que eu queria dizer sobre as traumas, mas existe mais. Vou fazer em 2 vídeos. Até aqui eu falei sobre isso, queria que vocês refletissem, né? É uma sementinha que até o próximo vídeo vocês olhassem e entendessem o que significa isso tudo, que é muito importante saber. Então, meus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Entendo até aqui, reflitam sobre essas travas, o quanto é importante, quanto está acontecendo na nossa vida, nós sabemos. Depois nós continuaremos com essas travas, que são coisas assim, bem importantes. Então é um pouco para a gente pensar bem, refletir sobre isso, depois nós continuaremos no próximo vídeo. Então até o próximo vídeo. Fiquem na paz e no amor, né? No amor de Deus, entendendo. Precisamos entender os nossos problemas, precisamos nos autoconhecer e saber o que é que está pegando na nossa vida, o que está nos impedindo de abrir as portas do nosso futuro, né? Não basta virar a chave, tem que tirar as travas. E é fácil, a gente sabe identificar. É que a gente não quer largar, às vezes é uma coisa negativa que a gente precisa largar, mas às vezes a pessoa até ganha algo, né? A pessoa tem algum ganho aí, a pessoa não quer largar, mas vale mais a pena largar e ter essa liberdade de entender que é muito melhor do que ficar com a trava aí. Então, meus amigos, boa tarde, até o próximo vídeo. Compartilhe, curta esse canal, dê um like. Boa tarde.